Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Como o nosso amigo Marcelo Campos ainda está convalescendo da cirurgia a qual se submeteu, eu estou aqui hoje para não deixar você com saudades da gente. O Dose Dupla está sendo substituído por um comentário meu sobre dois assuntos que dizem respeito ao presidente Jair Bolsonaro e que foram notícia esta semana. O pedido de arquivamento dos inquéritos relacionados a Bolsonaro ligados à CPI da Covid e 3 bombas que o Supremo Tribunal Federal pretende explodir logo no início da campanha eleitoral oficial em agosto. A Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF, no dia 25, segunda-feira desta semana, o arquivamento de 7 das 10 investigações que, de alguma forma, envolvem o nome do presidente Jair Bolsonaro, todas relacionadas à CPI da Circovid, a CPI da pandemia, né? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e outras pessoas também estão arroladas nessas investigações que a PGR pede que sejam suspensas. Nesses inquéritos existem acusações de compras de medicamentos para o tratamento precoce da peste chinesa, a prevaricação supostamente acontecida no caso da aquisição da vacina indiana Covaxin, a gestão temerária da pandemia da parte do governo federal e a realização de eventos com aglomeração por parte do presidente da República. Principalmente essa questão da gestão temerária. Como é que o Supremo poderia aceitar uma coisa dessas se foi o próprio STF que determinou que prefeitos, 5.570 excelências, e governadores de estado, 27, tomassem conta da situação e decidissem tudo a respeito da pandemia em seus municípios e estados? Como acusar o governo federal de gestão temerária? Por aí já se começa a ver que o inquérito, esse especificamente, não tem muito por que andar para frente, né? A questão dos eventos com aglomeração, na verdade aconteceram vários eventos promovidos também por prefeitos e governadores. Não vejo nenhum inquérito rolando em cima deles, da parte da Procuradoria ou da parte da oposição tentando fazer a firula que querem fazer em cima do presidente. As manifestações pelo arquivamento foram assinadas por Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, que está substituindo Augusto Aras, o PGR, que está de férias, né? A Procuradoria, portanto, não vai dar prosseguimento aos procedimentos de instauração de inquérito e os processos não vão seguir adiante. Especialmente no caso de pessoas que têm foro, né, a prerrogativa de foro em função em relação à função que exercem, prerrogativa de função. Um grupo de 7 senadores foi ao STF na manhã de terça-feira, logo no dia seguinte, protocolizar uma ação para a abertura de inquérito por prevaricação contra Lindora, a vice-procuradora-geral da República. E quem são esses 7 senadores? Alguém tem algum palpite? Bom, para começar, temos ali os 3 patetas que lideraram a CPI no Senado, né? Omar Aziz, que foi o presidente, o saltitante senador Randolfo Tepevati Rodrigues, que foi o vice, e Renan Calheiros, o relator. Além desses, que são figurinhas carimbadas em todas as ações, basta dar um peido que o STF atende. Temos mais 4 figuras. Otto Alencar, que foi o algoz de muitas das inquiridas na CPI, né? Foi deseducado, para dizer o mínimo, né? Humberto Costa, sempre presente nesse tipo de coisa. Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e Tasso Gereissati. A ideia de se vincular Bolsonaro à CPI da pandemia, tentando imputar a ele qualquer responsabilidade pelo que aconteceu, quando foi ele o primeiro a tomar providências realmente que poderiam ter sido eficazes no controle disso, evitado grande parte do número de mortes que houve, em 600 mil, ele já em fevereiro de 2020, antes mesmo de ser anunciada a pandemia, já vinha preocupado com o assunto e tomando providências.
mas teve os pés e as mãos atados pelo Supremo, pela oposição. Mesmo assim, o Brasil venceu a questão de superar os estragos feitos pela pandemia, principalmente na economia do país, e é um dos pouquíssimos países que tem registrado economia estável ou até em crescimento, apesar do que aconteceu. Vamos ao segundo assunto, né? O ministro Alexandre de Moraes, que a partir do dia 16 de agosto acumula as funções de ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que o faz galgar mais um lance na escala evolutiva, quando ele passa de todo-poderoso a todíssimo poderoso, fazendo frente quase ao Criador, né? Ele, em função disso, vai colocar para apreciação no plenário virtual do STF, na semana entre os dias 12 e 19 de agosto, recursos apresentados em 3 inquéritos que também, de alguma maneira, envolvem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Mas só para votos, não vai haver debates. Os votos serão depositados virtualmente ao longo desses 7 dias. A propaganda eleitoral gratuita começa oficialmente no dia 16 de agosto, ou seja, no meio desse intervalo. Coincidência? Quais são esses 3 inquéritos? O primeiro deles é o famigerado inquérito das fake news, que é ilegal e inconstitucional e dito já por várias pessoas, juristas, advogados, pessoas que realmente conhecem a lei, como talvez o Supremo não conheça, pelo menos com a mesma intensidade. É um inquérito aberto de ofício, onde uma mesma pessoa assume as condições de vítima, relator, investigador e juiz. Quem é ele, hein? Pois é, todos eles numa só pessoa. Os arrolados nesse inquérito desconhecem do que estão sendo acusados e os advogados não têm tido acesso aos autos. Eles simplesmente não têm como acessar os processos para poder efetivar a defesa das pessoas. Esse é o primeiro inquérito que vai ter votação nesse intervalo de 12 a 19 de agosto. O segundo inquérito que vai à votação é aquele que fala sobre uma menção feita por Jair Bolsonaro a uma reportagem da Veja, que cria uma associação entre as picadas e o risco de contrair HIV. Bolsonaro mencionou isso numa live, mas não foi ele que afirmou isso. Ele apenas reproduziu uma reportagem da revista Veja. Ele está sendo acusado de ter disseminado isso também como fake news. Acaba tudo no mesmo bojo das notícias falsas. O terceiro inquérito é aquele também famigerado sobre o vazamento de dados sigilosos da investigação sobre o ataque hacker no sistema do TSE. Vocês se lembram que houve um hacker que ficou hospedado durante 8 meses dentro dos computadores do sistema eletrônico do TSE lá em 2018. A Polícia Federal sempre negou que houvesse sigilo em relação a esse processo. E o presidente está sendo acusado de ter violado esse sigilo inexistente. Ou seja, não será mesmo uma perseguição implacável contra Jair Bolsonaro? Nós estamos a pouco mais de 2 meses das eleições e as coisas parecem andar numa cadência muito bem controlada, muito bem desenhada para que de alguma forma ele possa ser prejudicado. Mas existem mensagens sobrenaturais que nos dão também esperança em relação a isso. Pelo menos eu acredito nisso. Nessa quinta-feira, dia 28, ontem, na BR-267, em Mato Grosso do Sul, mais especificamente no município de Bataguaçu, que fica a 330 quilômetros a sudeste da capital, Campo Grande, uma cidade de 23 mil habitantes, um caminhão carregado de algodão pegou fogo, sofreu um acidente na estrada. Pois bem, a carga foi completamente destruída, o incêndio consumiu uma grande quantidade de água e muito trabalho deu aos bombeiros. Mas o cavalo à frente do caminhão, a cabine, saiu ilesa, o motorista também. E outro detalhe, à frente do compartimento de carga, ou seja, aquela que fica imediatamente atrás do cavalo, foi preservada pelo fogo. Nessa frente, nessa lateral do
do caminhão uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que saiu incólume do incêndio. Que nossa santa padroeira esteja olhando por nós e intercedendo ao Pai para que nada de mal aconteça ao nosso Brasil. Até lá.